A sala do tribunal estava lotada. O ar tão tenso que parecia que uma tempestade estava prestes a desabar. Os advogados a ajeitarem papéis, os jornalistas a sussurrarem uns para os outros e a multidão a inclinar-se nos seus lugares, à espera do escândalo de que toda a Lisboa tinha estado a falar. No centro de tudo, sentada, estava Clara Valente, uma jovem advogada, cujas mãos descansavam protetoramente sobre a sua barriga inchada. O seu rosto estava pálido, mas sereno, com a força silenciosa de uma mulher que já tinha suportado mais dor do que ninguém podia imaginar. Frente a ela, Valéria Mendes recostava-se com um sorriso de suficiência, o seu vestido de designer a resplandecer debaixo das luzes brilhantes. Ela não era só a amante de Duarte Castelo, ela era a sua arma, uma mulher que prosperava a humilhar a Clara. E hoje, frente a uma audiência que incluía repórteres e curiosos, estava prestes a ir longe demais. Deixa um like e subscreve para não perderes o explosivo desenlace desta história. O que tu achas que vai acontecer a seguir? A sala do tribunal. O juiz entrou na sala, a sua túnica preta a esvoaçar atrás dele. Ele era severo, ilegível, e ninguém na sala conhecia o segredo que o unia a Clara. Por agora, ele era apenas o juiz Guilherme Souza, o homem designado para supervisionar um amargo caso de divórcio. À medida que os procedimentos começaram, os sussurros encheram a galeria. Duarte sentou-se friamente ao lado de Valéria, a recusar-se a sequer olhar para a mulher que carregava o seu filho. A traição era completa e todos podiam vê-la. Clara, apesar da dor que a dilacerava, manteve a cabeça erguida. Ela acreditava que a dignidade era a sua última defesa. Então aconteceu. Valéria inclinou-se para da frente, a sua voz a pingar veneno enquanto gozava da gravidez de Clara, a questionar se Duarte devia ser responsável pela criança. Arfadas encheram a sala, mas antes que alguém pudesse reagir, a mão de Valéria voou através da mesa. O forte estalido da bofetada ressoou por toda a sala, a deixar todos em silêncio. Clara cambaleou. A sua mão agarrou-se instintivamente ao seu estômago, enquanto as lágrimas se acumulavam nos seus olhos. O oficial de justiça congelou, inseguro se devia intervir. A multidão explodiu em murmúrios de assombro. Os telemóveis levantaram-se no ar, enquanto a gente gravava o escândalo, a bofetada já destinada a tornar-se viral em questão de minutos. O rosto de Clara ardia, o seu coração acelerava e pela primeira vez parecia que poderia partir-se. Mas a parte mais impactante ainda estava para chegar. Porque o juiz, sentado acima deles, o homem que parecia ser apenas mais uma figura de autoridade fria, não era só o árbitro da justiça neste julgamento. Ele era o pai dela, e enquanto os seus nós dos dedos ficavam brancos à volta do martelo, a verdade borbulhava por baixo da superfície, à espera do momento certo para explodir. O que ninguém sabia era que a bofetada era só o princípio, e a ligação oculta do juiz com a Clara o mudaria tudo. O passado de Clara. Antes de o mundo a ver como a mulher grávida humilhada numa sala de tribunal, Clara Valente tinha sido um símbolo de determinação silenciosa. Nascida e criada nos arredores de Lisboa, não lhe foi entregue o privilégio em bandeja de prata. Ela abriu caminho através da Faculdade de Direito a ter aulas noturnas enquanto trabalhava a tempo inteiro num pequeno escritório. Os seus colegas admiravam a sua disciplina, mas o que realmente definia a Clara era o seu coração. Ela acreditava na justiça, em ajudar aqueles que não podiam defender-se a si mesmos, e no amor. Talvez demasiado no amor. Quando ela conheceu Duarte Castelo, ele parecia um sonho, charmoso, rico, e Duarte a cativou.
Os seus amigos avisaram-na de que ele era demasiado astuto, demasiado praticado com as suas palavras, mas a Clara escolheu acreditar no homem por trás do sorriso polido. Contra todas as probabilidades, eles casaram. Por um tempo, a vida parecia perfeita. Eles tinham um bonito apartamento no centro de Lisboa, jantares debaixo das suaves luzes da cidade e intermináveis promessas sobre o futuro. Então, chegou a notícia mais feliz da sua vida. Ela estava grávida. Clara imaginou uma família onde o amor prosperaria, onde o seu filho cresceria em calor e estabilidade. Ela decorou um pequeno quarto na sua casa, a dobrar pequenas roupas com mãos a tremer, já a visualizar a risada que encheria o espaço. Pela primeira vez em anos, ela permitiu-se sentir-se segura, mas a segurança, como a Clara descobriria, era uma ilusão. Lentamente, Duarte mudou. Ele tornou-se distante. A passar as noites no escritório, ele ignorava as suas mensagens de texto, desconsiderava as suas perguntas, e quando chegava à casa, ele cheirava a perfume caro que não era o dela. A verdade chegou em fragmentos brutais, sussurros de conhecidos, recibos deixados descuidadamente nos bolsos e, finalmente, Valéria Mendes. Valéria era tudo o que a Clara não era, atrevida, vistosa e sem medo da crueldade. Onde a Clara era modesta, a Valéria gabava-se. Onde a Clara procurava respeito, a Valéria ansiava pela dominação. E Duarte, cego pela vaidade e pela tentação, caiu voluntariamente na sua armadilha. A terrível traição despedaçou a Clara, mas ela nunca o demonstrou em público. Ela carregou a sua dor em silêncio, a proteger o seu filho por nascer do estresse. Ela disse a si mesma que a dignidade importava, que o seu bebê merecia uma mãe que se mantivesse erguida, mesmo quando o seu mundo se desmoronava. No entanto, nas noites a sós, ela chorava na sua almofada, a sussurrar desculpas à vida que crescia dentro dela. Desculpas por ter escolhido o homem errado. Assim, quando chegaram os papéis do divórcio, a Clara não lutou contra eles. Ela acreditava que o seu silêncio era força, mas na realidade estava a caminhar em direção à Toca do Leão, onde a crueldade de Valéria e a frieza de Duarte seriam exibidas para que todos as vissem. O julgamento não era só sobre propriedades ou custódia. Tratava-se de humilhação, reputação e de despojar a Clara das suas últimas defesas. No entanto, mesmo no seu estado mais frágil, a história da Clara estava longe de terminar, porque escondido nas sombras da sala do tribunal estava um homem cujo coração ainda batia por ela. Um homem que tinha mais poder do que qualquer outra pessoa na sala. O que a Clara não sabia era que o seu maior aliado estava sentado no banco do juiz, a observar e a esperar em silêncio. A traição. Antes que a traição envenenasse a sua vida, a Clara Valente tinha vivido no que parecia um conto de fadas. Quando se casou pela primeira vez com Duarte Castelo, os seus dias estavam cheios de momentos que se sentiam demasiado bons para serem reais. Eles passavam os fins de semana a caminhar pelo Jardim da Estrela, a beber chocolate quente no inverno, ou a andar de bicicleta debaixo do sol de verão. Duarte, sempre polido e confiante, segurava a sua mão com a facilidade de um homem que parecia devoto. Para o mundo exterior, eles eram o casal perfeito. Uma advogada em ascensão e um empresário bem-sucedido a construir uma vida juntos em Lisboa. O seu apartamento no bairro da Graça estava cheio de luz, risos e sonhos. A Clara decorou-o com um toque simples, um jarro de flores frescas na mesa de jantar, fotos de família ao longo do corredor, pilhas dos seus livros de direito espalhados pela sala. Duarte muitas vezes gozava dela por trabalhar demais, mas a ela adorava que ele fingisse preocupar-se.
Ela acreditava que eles estavam a construir algo duradouro, uma base que podia suportar qualquer coisa. No seu segundo aniversário, Duarte surpreendeu-a com uma escapadela de fim de semana às vinhas do Alentejo. Clara recordava os entardeceres dourados da vinha, o tilintar dos copos e as promessas sussurradas que Duarte fez debaixo das estrelas. Ele disse-lhe que iriam envelhecer juntos, que ela era o seu para sempre. Clara acreditou nele. Ela não tinha nenhuma razão para não o fazer. Quando soube que estava grávida, a sua alegria transbordou. Ela partilhou a notícia com Duarte numa noite tranquila depois do jantar, entregando-lhe um pequeno par de sapatos de bebê que tinha comprado em segredo. Por um momento, os olhos dele suavizaram-se. Ele a abraçou, beijou a sua testa e disse-lhe que estava pronto para ser pai. O coração da Clara inchou de esperança. Ela começou a imaginar um quarto de bebê, férias em família e histórias antes de dormir. Mas olhando para trás, as fissuras já tinham começado a aparecer. As chamadas telefônicas do Duarte que terminavam abruptamente, as suas vagas explicações para as noites tardias no escritório, o seu repentino desinteresse nas conversas de família. Tudo eram sinais de aviso que a Clara ignorou. Ela pensou que ele só estava estressado, que o trabalho lhe exigia demasiado. Ela disse a si mesma que o amor requeria paciência, que uma vez que o bebê chegasse, tudo se arranjaria. Ela sorriu através da solidão. Ela agarrou-se a promessas que se desvaneceram como fumo e agarrou-se à imagem do homem com quem se tinha casado. Mesmo quando ela encontrou uma mancha de batom no seu pescoço, ela convenceu-se de que era um mal-entendido. Afinal, o Duarte tinha-lhe jurado lealdade. Ele era o seu marido, o pai do seu filho, mas a verdade estava à espera nas sombras, e o conto de fadas já se estava desmoronando. A Clara não fazia ideia de que em breve estaria a preparar-se para ser mais forte do que nunca. O mundo perfeito que a Clara pensou que tinha construído estava prestes a colapsar, e o rosto da traição em breve se revelaria. O que tu farias no lugar da Clara? Deixa o teu comentário abaixo e partilha a tua opinião. A humilhação silenciosa. Valéria Mendes não entrou na vida da Clara Valente em silêncio. Ela irrompeu nela, atrevida e descarada, como uma mulher que acreditava que o mundo lhe devia tudo. Onde a Clara se comportava com uma graça modesta, a Valéria irradiava arrogância. Ela usava o tipo de roupa que anunciava a sua presença antes de ela falar, vestidos de designer que se ajustavam firmemente, saltos que soavam como um rufar de tambores de desafio. E quando finalmente se revelou, não o fez em sombras secretas. Ela fê-lo publicamente, com veneno. O primeiro encontro da Clara com a Valéria não foi num rumor sussurrado ou numa mensagem de texto anônima. Foi numa gala de caridade a que a Clara tinha assistido com o Duarte a brilhar com o orgulho de uma futura mãe. Ela recordou que ajeitava o vestido para cobrir a sua crescente barriga, a sorrir para os convidados e a acreditar que o homem ao seu lado ainda era seu. Então a Valéria apareceu. Ela era deslumbrante, claro, com o cabelo comprido e escuro a cair sobre os seus ombros, os olhos que brilhavam com malícia e os lábios curvados num sorriso que não ocultava a sua crueldade. Ela caminhou diretamente para o Duarte, tocou-lhe no braço como se tivesse todo o direito e olhou para a Clara de cima a baixo com um sorriso trocista. — Duarte! — ronronou a Valéria. — Tu não me vais apresentar? A Clara congelou, o seu pulso a martelar nos seus ouvidos. O Duarte hesitou por um segundo. Depois fez a apresentação que nenhuma esposa quer ouvir. — Clara, esta é a Valéria, uma amiga do trabalho. — Valéria? —
Mas a Valéria não estava interessada em jogar subtilmente. Inclinando-se para mais perto, sussurrou suficientemente alto para a Clara ouvir. Não só uma amiga. As palavras cortaram mais afiado do que qualquer lâmina. A Clara tentou manter-se unida, o seu sorriso a tremer enquanto se desculpava para ir à casa de banho. Fechou a porta à chave e pressionou uma mão sobre o seu estômago, a sussurrar ao seu filho por nascer que tudo ficaria bem. Mas, no fundo, ela sabia que algo se tinha partido. A partir daquela noite, a Valéria já não ficou nas sombras. Ela ligou ao Duarte durante os jantares, enviou-lhe presentes descaradamente embrulhados em fita dourada e até publicou fotos crípticas nas redes sociais que insinuavam a sua relação. Cada movimento foi calculado, desenhado para humilhar a Clara e a obrigar a calar-se. A gente começou a sussurrar. Os amigos que outrora elogiaram o casamento perfeito da Clara, agora a olhavam com pena. Os colegas trocavam olhares a perguntar-se como a forte advogada tinha perdido o controle da sua própria casa. E através de tudo, a Valéria prosperou. Ela alimentou-se da dor da Clara, a torcer a faca mais profundamente cada vez que tinha a oportunidade. Duarte, fraco e intoxicado pela ousadia de Valéria, permitiu-o. Ele deixou de se esconder. Ele já não se importava com quem o via com ela. Ele já não respeitava os votos que outrora tinha jurado. Para a Clara, cada dia tornou-se num campo de batalha. Cada olhar da Valéria era uma lembrança de que a sua vida se estava a desmoronar. Mas o que ela ainda não sabia era que a crueldade de Valéria só estava a começar. E em breve chegaria a uma etapa tão pública que ninguém a poderia ignorar. A amante não estava satisfeita em roubar-lhe o marido a Clara. Queria destruí-la por completo. E o próximo golpe ocorreria no lugar mais humilhante de todos. A gravidez era suposto ser o capítulo mais seguro e bonito da vida da Clara Valente. Ela sonhava com suaves canções de embalar, desejos noturnos que a faziam rir e conversas ternas com o Duarte sobre nomes de bebé. Mas em vez de amor e segurança, ela encontrou-se a viver num pesadelo, uma descoberta de cada vez. Começou com pequenas fissuras na ilusão. O Duarte começou a chegar tarde à casa, a oferecer desculpas que se sentiam ensaiadas. O escritório está cheio de trabalho, murmurava, a afrouxar a gravata enquanto servia uma bebida. A Clara queria acreditar nele. Ela disse a si mesma que o estresse podia mudar um homem, que o pai do seu filho não a trairia. Mas as dúvidas recusaram-se a permanecer enterradas. Uma noite ela tropeçou na verdade da forma mais dolorosa. Enquanto lavava a roupa, ela tirou uma camisa branca e crocante da mala do Duarte. No início ela não pensou nada sobre isso, até que os seus olhos pousaram no rasto fraco de batom manchado no pescoço. Não era o seu tom, não era a sua marca. O seu coração encolheu. Ela agarrou a camisa enquanto as lágrimas embaciavam a sua visão. Pelo bem do seu bebé, ela mordeu a língua e fingiu não se dar conta. Mas por dentro, algo se partiu. Dias depois, as fissuras alargaram-se. Um recibo de hotel caiu do bolso do casaco do Duarte. A data coincidia com uma noite em que ele lhe tinha dito que trabalhava até tarde. As despesas eram por champanhe, uma suíte e serviços de spa de luxo. A Clara ficou congelada na cozinha, a olhar para o pedaço de papel como se fosse uma sentença de morte. Os seus piores medos confirmaram-se quando ela viu uma mensagem a cintilar no telemóvel do Duarte enquanto ele tomava duche. Era da Valéria. A noite passada foi inesquecível. Mal posso esperar pela segunda ronda. As mãos a tremer da Clara quase deixaram cair o telemóvel.
O seu estômago contorceu-se, não por causa da gravidez, mas pela traição tão crua que lhe roubou a respiração. Aquela noite, a Clara sentou-se sozinha no quarto do bebê, rodeada de caixas por abrir de móveis de bebê. Ela passou a mão pela macia manta do berço e sussurrou ao seu filho por nascer: "Desculpa, eu não sabia que o teu pai seria este homem, mas eu prometo que te protegerei." As suas lágrimas ensoparam a pequena manta, um voto silencioso nascido do coração partido. O Duarte, enquanto isso, não mostrou remorso. Ele tornou-se mais frio, mais distante, e quando a Clara finalmente o confrontou, a sua resposta foi um punhal no seu peito. "Tu estás a imaginar coisas. Não faças drama, Clara. Tu estás demasiado emocional por causa da gravidez." A sua manipulação psicológica cortou mais profundamente do que as mentiras em si, mas a Clara não estava a imaginar. O batom, os recibos, as mensagens, tudo gritava a verdade. O homem em quem ela tinha confiado o seu futuro já não era seu. Ainda assim, ela engoliu a sua dor. Pelo seu filho, ela escolheu o silêncio. Ela carregou o fardo sozinha, a caminhar pelos seus dias com um sorriso que escondia a tempestade dentro dela. Mas a tempestade só se estava a tornar mais forte e em breve se desabaria em frente a todos. A Clara pensou que tinha visto o pior da traição do Duarte, mas a humilhação que a esperava em público despedaçaria o seu mundo. Tu achas que a Clara devia ter confrontado o Duarte antes? Deixa-me saber a tua opinião nos comentários. A batalha legal. A Clara Valente sempre tinha sido conhecida pela sua compostura. Mesmo na faculdade de Direito, quando os exames se acumulavam e os colegas desmoronavam sob pressão, ela comportava-se com uma força tranquila, mas nada a tinha preparado para a guerra silenciosa que agora enfrentava dentro do seu próprio casamento. Grávida, traída e humilhada, ela suportou cada ferida em silêncio, porque o bem-estar do seu filho importava mais do que o seu próprio coração partido. Os seus dias converteram-se numa representação. Cada manhã, ela levantava-se da cama, ajeitava o cabelo e sorria para o mundo como se nada estivesse mal. No trabalho, ela enterrava-se em arquivos de casos, a convencer os seus colegas de que ela estava bem. Quando lhe perguntavam sobre o Duarte, ela forçava um sorriso praticado e respondia: "Ele está ocupado, mas nós estamos bem." As mentiras saíam dos seus lábios com facilidade, não porque ela quisesse enganar, mas porque não conseguia suportar deixar que o mundo visse a sua vergonha. As noites, no entanto, eram diferentes. Sozinha no seu apartamento em Lisboa, ela aninhava-se no sofá, com as mãos sobre o seu estômago, a sussurrar ao seu bebê por nascer. Ela contava histórias sobre o futuro, sobre aniversários e férias em família, sobre risos que um dia encheriam o seu lar vazio. A sua voz tremia, mas ela forçava a esperança em cada palavra. A solidão era insuportável. A Clara ansiava pelo toque de um parceiro, que o Duarte se sentasse ao seu lado e se maravilhava com os pequenos pontapés que sentia por baixo da sua pele. Em vez disso, ela muitas vezes acordava para encontrar o lado dele da cama frio, o telemóvel dele a vibrar, com mensagens que ele se recusava a explicar. O som do seu riso, abafado por trás de portas fechadas, enquanto sussurrava a Valéria, convertia-se em facas a torcer na sua alma. Pior do que a traição era o isolamento. O orgulho da Clara a impediu de confiar em amigos ou familiares. Ela não conseguia suportar os olhares de pena, os julgamentos sussurrados. Ela disse a si mesma que suportar em silêncio era força, mas no fundo ela estava a desmoronar-se. O estresse a corroía o corpo, a deixá-la exausta,
com o rosto pálido, o coração pesado de medo. Uma noite, enquanto dobrava a roupa do bebê no quarto, ela viu o seu reflexo no espelho. Olheiras debaixo dos olhos, ombros descaídos, sorriso desvanecido. Ela mal se reconhecia a si mesma. Por um momento, o desespero a consumiu. Ela pressionou o seu rosto no tecido macio de um baby grow e soluçou, as suas lágrimas a ensoparem a pequena peça. Eu tenho que ser forte por ti, sussurrou ao seu bebê, mesmo que isso me mate por dentro. Cada sacrifício que ela fazia era pelo seu filho. Cada silêncio que ela guardava era pela vida frágil que crescia dentro dela. No entanto, o peso da dor não expressa estava a esmagá-la, a ameaçar quebrar a mesma força a que ela se agarrava. Ainda assim, a Clara aguentou. Ela escolheu a dignidade em vez da vingança, a moderação em vez da raiva. Mas as paredes que ela tinha construído à volta da sua dor não eram inquebráveis, e quando ela finalmente a derramasse à vista do público, essas paredes desabariam em frente a todos. O dia aproximava-se quando o sofrimento silencioso da Clara já não se manteria oculto e o mundo seria testemunha da sua humilhação em primeira mão. Clica no sino para receber notificações e não perderes nenhum único vídeo da nossa série. A Batalha Legal. Os papéis chegaram numa manhã cinzenta, entregues por um mensageiro de rosto severo, que se recusou a olhar para a Clara nos olhos. Ela abriu o envelope com mãos a tremer. E lá estava, a preto e branco. O Duarte tinha solicitado o divórcio. O homem que outrora lhe tinha prometido o para sempre, agora procurava apagá-la, a despojá-la da vida que eles tinham construído juntos. E o detalhe mais cruel de todos, a sua petição solicitava o controle exclusivo dos seus ativos, a deixar a Clara com nada mais do que o seu filho por nascer. A Clara sentou-se à mesa da cozinha, a sua mão a descansar protetoramente sobre a sua barriga. Ela queria gritar, a rasgar os papéis em pedaços, mas não podia arriscar-se a estressar o bebê. Em vez disso, ela dobrou os documentos cuidadosamente, como se a ordem pudesse de alguma forma domar o caos dentro dela. Quando ela confrontou o Duarte, a sua frieza a gelou mais do que a traição em si. Ele parou na sala, com os braços cruzados, os olhos vazios de emoção. É melhor assim, disse categoricamente. Tu vais ter um acordo. Não prolongues isto, Clara. Só te fará parecer patética. A sua voz quebrou-se enquanto ela perguntava. Depois de tudo, depois do nosso filho, é isto que tu queres? Mas o Duarte nem sequer se alterou. A Valéria faz-me feliz, tu já não. As palavras despedaçaram a pouca força que lhe restava, e como se torcesse a faca mais profundamente, a própria Valéria apareceu dias depois, a pavonear-se no apartamento que a Clara outrora chamou de lar. Ela tinha um sorriso de suficiência, o seu braço entrelaçado com o do Duarte, como se ela já fosse a esposa legítima. Não leves a mal, Clara, gozou a Valéria. Algumas mulheres simplesmente não estão destinadas a manter um homem como o Duarte. A humilhação era insuportável. No entanto, a Clara engoliu o seu orgulho, retirando-se para o silêncio mais uma vez. Ela disse a si mesma que a sala do tribunal seria a sua oportunidade para finalmente defender a sua dignidade, para se defender a si mesma e ao seu filho. Ela começou a reunir as poucas provas que ela tinha, recibos, mensagens, pequenos fragmentos de verdade. Mas a Valéria já a tinha ultrapassado. Ela desfilava pela cidade de braço dado com o Duarte, a frequentar festas, a posar para fotografias, a deixar que todos soubessem que ela tinha ganho. As colunas de mexerico zumbiam com especulações, a pintar a Clara como a esposa amargurada e deitada fora,
enquanto que a Valéria se regalava no papel da amante vitoriosa. À noite, antes da audiência, a Clara sentou-se sozinha no seu apartamento. Ela segurou a ecografia do seu bebê nas suas mãos, as suas lágrimas a caírem sobre o papel brilhante. "Eu vou lutar por nós", sussurrou. "Mesmo que eu não tenha mais nada, eu vou lutar." Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, indiferentes à sua dor. Em algum lugar da cidade, a Valéria e o Duarte celebravam, a beber champanhe, a rir da suposta fraqueza da Clara. Eles pensaram que já tinham esmagado o seu espírito, mas a sala do tribunal tinha as suas próprias regras, e nem tudo era o que parecia. Nem o Duarte, nem a Valéria sabiam que o juiz que presidia o caso tinha um segredo que em breve converteria o seu triunfo em devastação: a revelação do pai. O dia da audiência chegou, e o tribunal no centro de Lisboa zumbia como uma colmeia. Multidões reuniram-se lá fora, jornalistas a empurrarem-se uns aos outros pelo melhor lugar enquanto as câmaras cintilavam e os microfones se adiantavam. A história de Duarte Castelo, a sua esposa grávida Clara Valente e a glamorosa amante Valéria Mendes já se tinha convertido numa manchete em todos os jornais importantes. Não te esqueças de subscrever o canal para mais conteúdo como este e para veres como termina esta incrível história. Para quando a Clara saiu do táxi, o escândalo tinha chegado a milhões de olhos e ouvidos. Os repórteres gritavam o seu nome. "Clara, como é que se sente ao ser abandonada durante a gravidez? Tu achas que o Duarte vai ganhar a custódia dos ativos? Tu estás pronta para enfrentar a Valéria no tribunal?" Cada pergunta parecia uma seta, afiada e implacável. A Clara manteve a cabeça baixa, a segurar o seu casaco à volta da sua barriga, a proteger-se da tempestade de atenção. Lá dentro, a atmosfera não era menos asfixiante. A galeria estava cheia de curiosos, alguns compreensivos, outros ansiosos por ver a queda de uma mulher. Os membros da família do Duarte tinham ocupado os seus lugares, as suas expressões frias a condenarem a Clara em silêncio. A Valéria, por outro lado, prosperava com a atenção. Ela pavoneava-se pelo tribunal como uma celebridade, os seus saltos a ecoarem com confiança, os seus lábios curvados num sorriso que desafiava qualquer um a questionar o seu lugar ao lado do Duarte. O próprio Duarte parecia polido, o seu fato feito à medida perfeitamente engomado, o seu olhar fixo para a frente como se ele fosse a vítima. Ele sussurrou a Valéria, que se riu suavemente, a assegurar-se de que a Clara podia ver cada momento da sua intimidade. A exibição foi deliberada, uma representação desenhada para a partir, antes que o julgamento sequer começasse. A Clara sentou-se tranquilamente na sua mesa, a sua advogada a sussurrar estratégias no seu ouvido, mas a sua mente estava noutro lugar. Ela conseguia sentir os olhos da sala, a perfurá-la, a medir a sua força, a procurar fissuras. Ela esfregou o seu estômago suavemente, a ancorar-se na vida que ela carregava. "Por ti", sussurrou por baixo. "Eu vou sobreviver a isto por ti." A tensão aumentou quando se permitiu a entrada dos mídia. Os fotógrafos clicavam sem parar, a capturar cada pestanejar de emoção. A Clara obrigou-se a sentar-se erguida, embora por dentro ela tremesse. A humilhação de a sua dor privada ser dissecada por estranhos era insuportável. Cada sussurro, cada cintilar da câmara lembrava-lhe que isto era mais do que um divórcio. Era um espetáculo público. Então o oficial de justiça pediu silêncio. As pesadas portas abriram-se e o juiz entrou. A sala ficou quieta. Um silêncio estendeu-se pela multidão quando o juiz Guilherme Sousa ocupou o seu lugar no banco. A sua expressão era ilegível,
o seu martelo a bater com autoridade. Para todos os outros, ele era simplesmente a figura da justiça. Mas, para a Clara, ele era algo muito mais. Um pai que ela não via há anos, um homem que carregava a sua própria culpa e segredos. Os seus olhos encontraram-se por uma fração de segundo e, naquele momento, a Clara sentiu tanto um vislumbre de esperança como uma onda de pavor. O julgamento estava prestes a começar e ninguém na sala conhecia a verdade explosiva sobre a ligação do juiz com a mulher que todos estavam prontos para condenar. A sala do tribunal já estava densa com atenção, cada respiração contida enquanto o testemunho começava. A Clara Valente sentou-se tranquilamente na sua mesa, a sua advogada a apresentar argumentos com calma e precisão. Ela ouvia as suas mãos a descansarem protetoramente sobre a sua barriga, enquanto o juiz, o seu pai, permanecia sereno e distante, a cuidar para não trair nem sequer um vislumbre de reconhecimento. Do outro lado do corredor, a Valéria Mendes agitava-se na sua cadeira, visivelmente inquieta. A atenção das câmaras não era suficiente para ela. Ela queria mais. Ela queria a dominação. Ela queria humilhar a Clara, não só através do julgamento, mas num momento tão brutal que ninguém o esqueceria jamais. Quando a advogada do Duarte terminou de expor as suas alegações, a pintar a Clara como instável, demasiado emocional e incapaz de lidar com a sua riqueza partilhada, a Valéria inclinou-se para o Duarte e sussurrou-lhe algo que o fez sorrir de forma trocista. Depois ela levantou-se abruptamente a ignorar o olhar de aviso do juiz. Vossa Excelência, a voz da Valéria ressoou, a pingar veneno. Por que é que estamos a fingir? Esta mulher é patética. Olhem para ela, a chorar, a esconder-se atrás da sua gravidez, como se isso desculpasse a sua fraqueza. O Duarte merece algo melhor do que isto. A sala do tribunal arfou. Os olhos da Clara arregalaram-se. Os seus lábios tremiam enquanto ela lutava para se manter serena. O martelo do juiz bateu bruscamente. Senhorita Mendes, sente-se. Este não é o seu lugar para falar. Mas a Valéria não se importou. Ela pavoneou-se em direção à mesa da Clara, cada batida do seu salto a ecoar como uma contagem decrescente. Tu achas que carregares o filho dele te torna especial? Troçou. Tu não és mais do que um fardo. Tu não conseguiste mantê-lo satisfeito, e por isso ele veio ter comigo. O coração da Clara batia com força. O seu rosto ardia de vergonha, enquanto toda a sala do tribunal olhava. A sua advogada tentou bloquear o avanço da Valéria, mas antes que alguém pudesse detê-la, a mão da Valéria disparou. O som da bofetada estalou na sala do tribunal como um trovão. A cabeça da Clara foi atirada para o lado, a sua bochecha avermelhada enquanto os suspiros explodiam por toda a sala. Ela agarrou-se instintivamente ao seu estômago, as lágrimas a brotarem nos seus olhos. O caos seguiu-se. O oficial de justiça apressou-se para a frente, as câmaras clicavam freneticamente e os repórteres apressaram-se a capturar o momento escandaloso. A Clara ficou sentada congelada, a tremer, a sua humilhação completa. Pela primeira vez, parecia que ela poderia partir-se em frente a todos. Duarte não se mexeu para ajudar. Em vez disso, ele recostou-se na sua cadeira, com os braços cruzados, um leve sorriso trocista nos seus lábios. A Valéria ficou de pé sobre a Clara, triunfante, a sua voz a pingar crueldade. Estás a ver, até a tua dignidade foi-se. Tu não o mereces, tu não mereces nada. A galeria zumbia com sussurros, alguns horrorizados, outros a alimentar-se do espetáculo. O mundo da Clara rodopiava, a sua visão embaciada com as lágrimas.
Ela queria gritar, contra-atacar, mas o medo pelo seu filho a manteve no seu lugar. No banco, a mão do juiz Guilherme Souza apertou-se à volta do seu martelo até que os seus nós dos dedos ficaram brancos. A sua máscara de neutralidade rachou por apenas 1 segundo, a sua mandíbula apertada de fúria. Mas ele não disse nada. Por agora, o que ninguém se deu conta foi que a bofetada era só a faísca. A explosão que se seguiria abriria segredos suficientemente poderosos para o mudar tudo. A vitória de Clara. O eco da bofetada da Valéria Mendes ainda pairava no ar como um tiro. Por um momento, toda a sala do tribunal congelou. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. O som da arfada abafada de Clara Valente foi a única coisa que quebrou o silêncio enquanto a sua mão se agarrava ao seu estômago, os seus olhos bem abertos, tanto pela dor como pelo medo. Depois o caos explodiu. Os repórteres apressaram-se a levantar-se, as câmaras a cintilarem furiosamente para capturar a imagem da esposa grávida humilhada. As arfadas ondularam pela galeria, seguidas por uma onda de sussurros que se converteram num rugido de escândalo. Ela acabou de lhe bater? Oh, meu Deus! Em câmara! Isto vai estar em todo o lado esta noite! A Clara ficou sentada imóvel, a sua bochecha a arder onde a mão de Valéria tinha atingido. Ela pestanejou para conter as lágrimas, a recusar-se a deixá-las cair em frente à multidão. Por dentro, no entanto, o seu coração estava a partir-se. Não era só uma mulher traída, era uma mãe aterrorizada pela segurança do seu filho por nascer. A sua advogada levantou-se de um salto a gritar por ordem. Vossa Excelência, isto é ultrajante. A minha cliente foi agredida fisicamente num tribunal aberto. O oficial de justiça apressou-se para a frente a agarrar a Valéria pelo braço. Mas a Valéria só se riu, a abanar o cabelo como se ela tivesse acabado de ganhar uma luta. O quê? Alguém tinha que a pôr no seu lugar? A sua voz pingava a arrogância, a alimentar o frenesi dos curiosos. Duarte Castelo permaneceu na sua cadeira, frio e imóvel. Ele não se alterou, não se levantou para defender a sua esposa ou sequer para acalmar a sua amante. Em vez disso, ele recostou-se, a observar com diversão, como se a bofetada não tivesse sido mais do que uma cena numa peça de teatro que ele dirigia. O seu silêncio cortou mais profundamente do que a mão da Valéria poderia fazê-lo. O martelo do juiz chocou contra o banco. Ordem! A voz do juiz Guilherme Souza troou através da câmara, mas os seus olhos traíram uma tempestade que se desabava no seu interior. A sua filha acabava de ser atingida diante dos seus próprios olhos, e, no entanto, ele estava atado pelas túnicas que ele usava, obrigado a manter a ilusão de imparcialidade. A respiração da Clara acelerou. Ela pressionou a sua mão firmemente contra o seu estômago, a sussurrar por baixo. Por favor, mantém-te a salvo. Por favor, não deixes que isto te magoe. Pelo seu filho, ela suportaria qualquer coisa, mas a picada da mão da Valéria, o peso do silêncio do Duarte e a crueldade do olhar público sentiam-se insuportáveis. A galeria explodiu de novo, algumas vozes a condenar a Valéria, outras a sussurrar que talvez a Clara o tivesse merecido. A crueldade dos estranhos doía tanto como a traição dos entes queridos. A Clara baixou o olhar, a sua dignidade a desmoronar-se sob o peso da humilhação. No entanto, através do caos, uma verdade tornou-se clara. A bofetada o tinha mudado tudo. Já não era só um caso de divórcio. Tinha se convertido num espetáculo público, uma guerra de caráter e reputação. E em algum lugar debaixo do martelo, por trás da máscara do juiz, a fúria de um pai estava a acumular-se silenciosamente.
A sala do tribunal pensou que tinha sido testemunha do pico do escândalo, mas a tempestade, que estava prestes a desabar, faria com que a bofetada parecesse nada. A revelação do pai. Por trás do polido banco de mogno, o juiz Guilherme Souza sentou-se rigidamente, a sua túnica pesada com o fardo do dever. A sala do tribunal via-o como um homem da lei, tranquilo, imparcial, distante. Mas por baixo desse exterior, o coração de um pai enfurecia-se. Ver a Clara a tremer, a ver os seus ombros a tremerem, enquanto ela tentava esconder as suas lágrimas, despedaçou-o mais do que qualquer bater de martelo ou explosão no tribunal. Ele não podia correr para o lado dela. Ele não podia revelar a verdade. Ainda não. Cada olho na sala estava a olhar, e um único deslize podia terminar o caso, arruinar a sua credibilidade e roubar-lhe o mesmo poder de que ele precisava para a proteger. Mas também não podia ficar inativo. Ele tinha que encontrar uma forma de lhe dizer, sem palavras, que ela não estava sozinha. Enquanto a Clara levantava a cabeça, os seus olhos avermelhados fixaram-se nos dele. Guilherme tomou a sua decisão. Foi o mais pequeno dos gestos, quase invisível para qualquer outra pessoa. Ele pousou a sua caneta suavemente. Depois ajeitou os papéis em frente a ele num padrão deliberado, um sinal que só alguém que o conhecia intimamente podia entender. Há anos, quando a Clara era apenas uma criança, a lutar com os testes de ortografia e os problemas de matemática, ele tinha usado o mesmo sinal, um toque da caneta, um ajeitar silencioso dos papéis e depois um subtil aceno. Significava: eu estou aqui, eu vejo-te, não desistas. Agora, através do abismo dos anos e da fria formalidade da sala do tribunal, ele usou-o de novo. A respiração da Clara conteve-se. O seu coração parou no seu peito enquanto a memória voltava. Ela pestanejou, insegura de se o tinha imaginado, mas depois os seus olhos suavizaram-se, só por uma fração de segundo. Foi o suficiente. O seu desespero aliviou, substituído por um frágil fio de esperança. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela não se sentiu abandonada. Ela não era uma esposa partida, sentada sozinha contra uma amante impiedosa e um marido cruel. Ela era uma filha, silenciosamente protegida por um pai que ainda se importava. A Valéria, alheia, continuou a sorrir de forma trocista para as câmaras. O Duarte recostou-se casualmente na sua cadeira, satisfeito na sua crença de que a vitória era certa. Nenhum dos dois notou a troca silenciosa que acabara de acontecer, uma troca que em breve inclinaria a balança do julgamento. A Clara endireitou-se ligeiramente, a secar as lágrimas da bochecha. A sua advogada olhou para ela, surpreendida por ver um vislumbre de força a regressar à sua postura. Ela sussurrou: "Nós continuamos a lutar." Do outro lado do banco, a mandíbula do Guilherme ficou tensa. Ele não podia abraçá-la. Ele não podia dizer as palavras que ela precisava de ouvir. Mas a sua resolução solidificou. Se a Valéria e o Duarte pensavam que podiam esmagar a sua filha tão facilmente, eles estavam gravemente enganados. A justiça estava a chegar e ele a entregaria com precisão. A amante pensou que a sua bofetada tinha partido a Clara para sempre. Mas o que ela não sabia era que a promessa silenciosa de um pai tinha acabado de reavivar a vontade da sua filha de lutar. A sala do tribunal acalmou-se mais uma vez, mas a corrente de tensão era mais densa do que nunca. Os repórteres inclinavam-se nos seus assentos, com as canetas prontas, as câmaras ainda a tirar fotos de cada piscar de olhos de emoção no rosto da Clara. A bofetada tinha mudado o julgamento de procedimentos legais para um circo público. No entanto, por trás do ruído, algo mais estava a gerar-se. Evidência que nem Duarte e Castelo,
nem Valéria Mendes tinham antecipado. A advogada da Clara levantou-se, ajeitando a sua gravata com uma calma e confiança que contrastava bruscamente com a arrogância satisfeita que irradiava do lado do Duarte. Vossa Excelência, começou, a sua voz firme. Nós gostaríamos de apresentar nova documentação no que diz respeito às discrepâncias financeiras ligadas às contas do Sr. Castelo. A galeria murmurou. O advogado da Valéria Mendes ficou rígido. A Valéria franziu a testa, o seu sorriso de suficiência a vacilar só um pouco. O primeiro conjunto de exibições mostrava transferências bancárias, grandes somas de dinheiro movidas para contas no estrangeiro sob nomes de empresas fantasma. A advogada da Clara continuou. Estes fundos foram retirados durante o curso do casamento sem o conhecimento da senhora Valente. Nós acreditamos que eles foram usados para financiar o estilo de vida extraconjugal do Sr. Castelo. Uma onda de comoção percorreu a galeria. Os jornalistas rabiscavam furiosamente. Duarte mexeu-se no seu assento. A sua compostura rachava. Isso é ridículo, espetou. Investimentos de negócios, isso é tudo. Mas a advogada não tinha terminado. Ela tirou uma pasta e deixou cair fotos, imagens do Duarte e da Valéria, a entrarem em resorts de luxo, recibos de joias, reservas de jatos privados e tratamentos de spa. Cada documento tinha a assinatura ou a autorização do cartão de crédito do Duarte. A Clara sentou-se quieta, as suas mãos firmemente dobradas no seu colo. Cada pedaço de evidência era outro corte, mas desta vez não era ela que sangrava, era o Duarte. Pela primeira vez ela viu a autossuficiência vacilar nos seus olhos. A Valéria inclinou-se para ele, a sussurrar furiosamente. A sua máscara de confiança rachava sob o peso da exposição. A galeria arfou mais alto a cada foto mostrada, a narrativa a mudar diante dos olhos de todos. A Clara já não era a esposa patética e abandonada. Todos podiam ver agora quem tinha sido enganada, quem tinha sido usada e quem tinha sido traída. O juiz observava atentamente, o seu martelo em silêncio, mas a sua presença era imponente. O peito do Guilherme Souza apertou-se com orgulho e raiva. Orgulho porque o lado da sua filha finalmente estava a ganhar terreno. Raiva porque esta verdade tinha que ser arrastada de uma forma tão pública e humilhante. Duarte bateu com a mão na mesa. Isto é irrelevante. Não tem nada a ver com o acordo de divórcio. A sua voz quebrou-se. O desespero filtrava-se através das fissuras na sua imagem, outrora perfeita. A advogada não se alterou. Pelo contrário, Sr. Castelo, tem tudo a ver. Estes documentos mostram uma tentativa deliberada de ocultar ativos, enganar a sua esposa e desperdiçar fundos conjugais com a sua amante. O tribunal tem o direito de saber a verdade. A galeria explodiu de novo. O escândalo saía do controle de Duarte e Valéria. E à medida que a evidência se acumulava, o rosto da Valéria ficava pálido. Pela primeira vez, a mulher que prosperava com a crueldade parecia insegura. O que nem o Duarte nem a Valéria sabiam era que a peça mais condenatória de evidência ainda não se tinha revelado e atingiria mais forte do que qualquer bofetada. A Clara Valente sentou-se em silêncio enquanto a evidência se desenrolava, cada fotografia e recibo a caírem como pedras no caixão das mentiras de Duarte e Valéria. Horas antes ela tinha estado a tremer, partida sob o peso da humilhação, a acreditar que a sua vida tinha terminado. Mas, agora, enquanto via o Duarte a contorcer-se e a Valéria a sussurrar furiosamente, algo dentro dela começou a mudar. A humilhação da bofetada ainda ardia na sua bochecha, mas a picada já não se sentia como uma derrota. Em vez disso, era combustível.
As lágrimas que ela tinha derramado em silêncio estavam a secar, substituídas por algo mais firme, algo mais forte. Pela primeira vez em meses, a Clara sentiu um vislumbre de poder no seu peito. Ela pensou no seu filho por nascer. Ela pensou no quarto do bebê, à espera de um futuro que o Duarte tinha tentado roubar. Ela pensou em cada risada cruel, cada olhar trocista que a Valéria lhe tinha lançado, cada noite em que ela tinha chorado sozinha, enquanto o mundo acreditava que ela era fraca, e ela deu-se conta de que ela não estava indefesa. Ela tinha sobrevivido a tudo. Ela ainda estava de pé. Lentamente, a Clara endireitou-se na sua cadeira. As suas mãos já não tremiam. A sua respiração acalmou. A sua advogada parou a meio da frase ao notar a subtil transformação, dando-lhe um pequeno aceno de encorajamento. As câmaras também o captaram. A mulher que tinha entrado na sala do tribunal, derrotada, agora parecia diferente. A sua postura era firme, o seu queixo levantado. Não havia arrogância na sua expressão, apenas uma força tranquila. A galeria sentiu a mudança. Os sussurros suavizaram-se, substituídos por olhares curiosos. É esta a mesma mulher que eles viram a desabar em lágrimas? A presença da Clara mudou o próprio ar, como se a maré do julgamento tivesse começado a virar a seu favor. A Valéria também o notou. Ela inclinou-se para a frente, a estreitar os olhos em direção à Clara. Não penses que isto muda algo, sibilou através do corredor, mas as suas palavras não tinham a confiança afiada que outrora tiveram. A Clara não se alterou. Ela simplesmente olhou para a Valéria, os seus olhos tranquilos, firmes e inflexíveis. Não era raiva o que irradiava, era determinação, uma determinação que aterrorizou a Valéria mais do que a raiva. Duarte tentou reafirmar-se, a pigarrear e a sussurrar alto para o seu advogado, mas a sua voz quebrou-se. Pela primeira vez parecia inseguro, a olhar entre a Clara e a evidência que se acumulava contra ele. O controlo que ele pensou que possuía escapava-lhe pelos dedos. A Clara tocou no seu estômago de novo, não com medo desta vez, mas com tranquilidade. Ela já não só estava a proteger o seu bebê, estava a lutar por ambos, e ela não tinha medo de que a vissem a fazê-lo. As câmaras captaram a transformação. Pela noite, a sua imagem inundaria as manchetes não como uma vítima, mas como uma mulher que se tinha levantado da humilhação para a força. E enquanto o Duarte e a Valéria ainda acreditavam que podiam esmagar o seu espírito, eles não faziam ideia de que a luta da Clara só estava a começar. E o próximo golpe não viria dela, mas do mesmo banco que eles subestimaram. A queda e a reconciliação. A sala do tribunal já não estava do lado de Duarte Castelo. O que tinha começado como a sua confiante marcha para a vitória estava a desmoronar-se, peça por peça. Os registros financeiros o tinham pintado como um homem que esbanjava dinheiro em escapadelas de luxo, tudo enquanto a sua esposa grávida sofria em silêncio. A galeria já não sussurrava com pena pelo Duarte. Eles murmuravam com indignação. E Valéria Mendes, outrora triunfante, agora movia-se desconfortavelmente sob o peso dos olhares que se tinham tornado afiados e de julgamento. A advogada da Clara não tinha terminado. Ela adiantou-se de novo, a sua voz calma, mas imponente. Vossa Excelência, agora apresentamos testemunho corroborante. Declarações de testemunhas que confirmam as atividades extraconjugais do Sr. Castelo com a Sra. Mendes. O oficial de justiça distribuiu declarações juradas. As arfadas espalharam-se como um rasto de pólvora à medida que os detalhes se liam em voz alta. Recepcionistas de hotel que tinham registrado Duarte e Valéria sob nomes falsos, empregados de mesa
que os tinham visto a jantar intimamente, até um motorista que os levou a escapadelas isoladas. Cada declaração era um prego no caixão das suas negações. Duarte bateu com o punho na mesa. Mentiras! Tudo! Eles estão a inventar por dinheiro! A sua voz quebrou-se. O desespero escorria em cada palavra. Mas a máscara da Valéria deslizou ainda mais. A sua mandíbula ficou tensa. Os seus lábios pressionaram-se numa linha fina. Ela inclinou-se para perto do Duarte, a sibilar entre os dentes apertados. Eu disse-te que devíamos ter coberto isto melhor. Os microfones captaram isso. A galeria explodiu. Os repórteres apressaram-se a rabiscar a citação. As suas canetas a arranharem como um rasto de pólvora nos seus blocos. As câmaras aproximaram-se do rosto pálido da Valéria, a sua arrogância despojada. A Clara sentou-se tranquilamente, a sua força firme, os seus olhos fixos para a frente. Durante meses a tinham pintado como a fraca, a esposa abandonada. Agora os papéis estavam invertidos. Eram o Duarte e a Valéria que se contorciam debaixo das luzes, expostos pelo que eles realmente eram. A sua advogada deu o golpe final para o testemunho daquele dia. Uma série de mensagens de texto obtidas do segundo telemóvel do Duarte foram projetadas no ecrã para que toda a sala do tribunal as visse. Ela nunca o vai ver a vir. Não te preocupes, o dinheiro está escondido. Para quando ela se der conta, será nosso. Uma vez que o bebê nasça, eu vou assegurar-me de que ele esteja fora da imagem para sempre. As palavras ficaram no ar, pesadas e venenosas. A respiração da Clara conteve-se na sua garganta. A sua mão instintivamente agarrou-se ao seu estômago de novo. A galeria arfou de horror. Até os repórteres pareciam chocados, as suas canetas momentaneamente quietas. O martelo do juiz bateu. Ordem no tribunal. Mas o dano estava feito. Toda a sala via agora o Duarte não como um marido magoado, mas como um predador que tramava despojar a sua esposa e filho de segurança, dignidade e amor. O rosto do Duarte ficou vermelho. A Valéria parecia como se o chão tivesse caído debaixo dos seus pés. Pela primeira vez, a sua confiança desfez-se por completo. E enquanto eles lutavam para se recuperar, eles não se deram conta de que a revelação mais devastadora ainda estava para vir. Uma que destruiria não só as suas mentiras, mas o seu mesmo sentido de poder. O que tu achas que vai acontecer a seguir? Conta-nos a tua teoria nos comentários. A sala do tribunal já não era só um lugar de lei. Tinha se convertido numa arena de escândalo. As paredes pareciam tremer com o barulho da indignação, a comoção e a incredulidade, enquanto as mensagens de texto brilhavam no ecrã do projetor. As palavras que revelavam crueldade e malícia agora ressoavam na mente de todos os presentes. Uma vez que o bebê nasça, eu vou assegurar-me de que ele esteja fora da imagem para sempre. A galeria explodiu. Alguns arfaram em voz alta, outros cobriram a boca de horror. Uma mulher na última fila sussurrou: "Ela está grávida e ele queria apagá-la." Um homem murmurou com raiva: "Isso não é só traição, é desumano." Os repórteres rabiscavam furiosamente, já a redigir manchetes que abalariam a cidade pela noite. Os obturadores das câmaras clicavam sem parar, a capturar o rosto avermelhado do Duarte e a pálida e congelada expressão da Valéria. O escândalo já não era uma ferida privada, era propriedade pública, e o Tribunal da Opinião Pública já tinha começado o seu impiedoso julgamento. A Clara Valente sentou-se em silêncio, mas o seu silêncio já não parecia fraqueza, parecia força. Cada olho virou-se para ela, já não com pena, mas com admiração. Ela era a esposa magoada, a futura mãe
traída e conspirada contra, mas ainda de pé, com dignidade. Ela não tinha levantado a voz, não tinha atacado. Ela não precisava. A verdade falava mais alto do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. A Valéria mexeu-se na sua cadeira, o pânico a brilhar no seu rosto. Ela tentou sussurrar desculpas ao advogado do Duarte, mas a sua voz tremia. Pela primeira vez, ela já não tinha o controlo. O sorriso de suficiência que outrora a tinha definido tinha se desvanecido, substituído pela inconfundível sombra do medo. O Duarte, no entanto, tentou contra-atacar. Ele bateu com as mãos na mesa e gritou: "Isto está fora de contexto. É uma cilada. A Clara está a tentar destruir-me." Mas as suas palavras soaram ocas. A galeria riu-se amargamente e alguém murmurou: "Ele está acabado." Até o martelo do juiz não conseguiu silenciar os murmúrios que se agitavam como uma tempestade. Guilherme Souza bateu no banco, a sua voz a ecoar: "Ordem! Ordem no tribunal!" Lentamente, a sala acalmou-se, mas a mudança na energia permaneceu. Uma maré tinha mudado. A advogada da Clara inclinou-se para ela, a sussurrar: "Eles perderam a multidão. Isso é mais poderoso do que qualquer evidência." A Clara assentiu levemente, a sua mão a descansar suavemente sobre o seu estômago. Pela primeira vez ela sentiu que o mundo não estava contra ela. Estava com ela. Lá fora do tribunal, os carros de reportagem esperavam, prontos para transmitir cada detalhe. Lá dentro, estranhos que outrora tinham olhado com julgamento, agora olhavam para o Duarte e a Valéria com desgosto. Numa só tarde, a sua imagem pública tinha se estilhaçado, sem possibilidade de reparação. Mas por mais devastadora que fosse esta exposição, o julgamento ainda não tinha terminado. Ainda havia verdades ocultas, segredos à espera de serem revelados. E o mais perigoso, estava sentado em silêncio no banco do juiz, coberto com túnicas pretas. A sala do tribunal acreditava que o escândalo tinha chegado ao seu ponto máximo, mas a revelação de laços de sangue entre o juiz e a mulher em julgamento enviaria ondas de choque para as quais ninguém estava preparado. O ar da sala do tribunal era denso, pesado com o peso da traição e a crua picada da verdade. Durante horas, a evidência tinha desmantelado a fachada cuidadosamente construída de Duarte Castelo, e a arrogância de Valéria Mendes tinha se derretido em desespero. A galeria tinha se virado contra eles, mas ainda assim eles agarravam-se à negação. Duarte gritou objeções. Valéria sussurrou desculpas, o seu advogado a lutar como um homem que se afoga. No banco, o juiz Guilherme Souza já não podia continuar a ser apenas um juiz. Ele tinha aguentado em silêncio a ver a sua filha ser esbofeteada, gozada e humilhada. Ele tinha enterrado a sua fúria debaixo da túnica preta, a apertar os punhos até que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Mas tinha chegado o momento em que o silêncio já não era justiça. Ele levantou os documentos em frente a ele, as exibições financeiras da Clara, as mensagens de texto, os testemunhos. O seu martelo bateu uma vez, o som a impor um silêncio absoluto. "Este tribunal", a sua voz ecoou, "viu evidência não de um casamento que se parte, mas de um engano calculado, manipulação financeira e crueldade para além de qualquer medida." A galeria inclinou-se para a frente, sem fôlego. A Clara congelou, o seu coração a bater com força. O seu tom não era o desprendimento frio de um juiz, carregava o fogo de algo mais profundo. Duarte levantou-se de um salto, a apontar em direção ao banco. "O senhor não me pode falar assim. Este julgamento é tendencioso. Tudo isto é uma cilada." O olhar do Guilherme fixou-se nele, firme e inquebrável. "Tendencioso?" A sua voz baixou, mais afiada.
O Senhor agrediu uma mulher que carregava o seu filho. O Senhor tramou para a despojá-la de dignidade e segurança. O Senhor manteve-se à parte, enquanto a sua amante a agredia num tribunal aberto. E agora o Senhor acusa este processo de ser tendencioso? A galeria explodiu em arfadas e murmúrios. Os repórteres rabiscavam furiosamente, a sentir que algo monumental se desenrolava. Valéria puxou a manga do Duarte, o pânico a brilhar nos seus olhos. Guilherme inclinou-se para da frente, a sua voz ressonante. O Senhor esqueceu-se de si mesmo, Senhor Castelo. O Senhor esqueceu-se de que a justiça não se dobra perante a arrogância. E o Senhor esqueceu-se... Ele fez uma pausa. Os seus olhos piscaram brevemente em direção a Clara. Pela primeira vez, a sua máscara deslizou e a verdade brilhou no ar. O Senhor esqueceu-se de que cada ação tem consequências. A respiração da Clara conteve-se. Não era uma confissão. Ainda não. Mas era o mais perto que ele tinha estado de reconhecer o seu vínculo. O seu peito apertou. As lágrimas picaram-lhe os olhos, não por desespero, mas por uma frágil esperança que ela acreditava estar morta há muito tempo. Duarte balbuciou. Isto é ultrajante. Eu exijo um julgamento nulo. Mas a sua voz quebrou-se e as suas palavras não tinham peso. O martelo do juiz voltou a bater mais forte desta vez. O senhor vai sentar-se, senhor Castelo, ou vai ser acusado de desacato ao tribunal? O poder no seu tom silenciou até os sussurros mais audazes na galeria. A Clara sentiu isso, a mudança. Pela primeira vez, a sala do tribunal não só estava a ver a sua humilhação, eles estavam a ver como a justiça se acumulava como uma tempestade e estava dirigida diretamente ao Duarte e à Valéria. Mas a tempestade estava longe de terminar, porque no momento em que a verdade da linhagem do juiz fosse dita em voz alta, o escândalo explodiria para além de qualquer coisa que a sala do tribunal alguma vez tivesse visto. O silêncio que se seguiu às palavras ressonantes do juiz Guilherme Souza foi ensurdecedor. O martelo ainda vibrava pelo seu golpe, a ecoar como um trovão através da câmara. Duarte Castelo, outrora satisfeito e intocável, agora parava pálido e furioso, a sua máscara cuidadosamente polida, feita em pedaços. Valéria Mendes sentou-se ao seu lado, o seu rosto drenado da sua antiga arrogância, os seus olhos a olharem como um animal encurralado que procura escapar. Clara Valente permaneceu sentada, calma agora, a sua postura erguida, os seus olhos fixos para a frente. A maré tinha mudado por completo. Ela já não sentia o peso avassalador da humilhação, a oprimir-lhe o peito. Em vez disso, sentiu a força tranquila da justiça a envolvê-la como uma armadura. A sua advogada levantou-se, a sua voz firme, mas afiada. Vossa Excelência, dada a evidência apresentada, fraude financeira, perigo imprudente e abuso flagrante, nós solicitamos o arquivamento de todas as alegações do Sr. Castelo e solicitamos proteção total para a Sra. Valente e o seu filho por nascer. A galeria arfou. A solicitação era audaz, mas estava apoiada pela verdade. A montanha de evidência, os testemunhos, as mensagens de texto condenatórias, era inegável. Duarte não só tinha traído a sua esposa, ele tinha tentado despojá-la de tudo, até do seu futuro como mãe. O advogado do Duarte apressou-se. As suas palavras desordenaram-se com o pânico. Vossa Excelência, certamente podemos negociar. Mas o martelo de Guilherme o interrompeu. Suficiente. Este tribunal não será manipulado com verdades ameias e desculpas. A sua voz tinha o peso da finalidade. Duarte perdeu o controlo. Ele bateu com as mãos na mesa a gritar. Ele não pode fazer isto. Eu construí tudo. Ela não era nada antes de mim.
A sua voz quebrou de desespero. A sua arrogância desmoronava-se em loucura. A galeria explodiu em indignação. "Monstro!" gritou alguém. Outra voz gritou: "Ela merece algo melhor!" A onda de opinião pública chocou mais forte do que qualquer bater de martelo. Valéria, a dar-se conta de que o barco se afundava, virou-se contra o Duarte. "Isto é culpa tua!" sibilou, a sua voz suficientemente afiada para cortar. "Tu prometeste-me que ela iria embora, que nós teríamos tudo. Agora olha para nós." A sua aliança perfeita dissolveu-se em caos perante os olhos do mundo. As câmaras capturaram cada palavra, cada gesto desesperado, cada pedacinho de veneno que eles atiravam um ao outro. A glamourosa amante e o poderoso marido já não eram temidos. Eles eram compadecidos, troçados, desprezados. O juiz Souza levantou-se. Este tribunal considera que as ações do Sr. Castelo constituem má conduta financeira, crueldade emocional e negligência grave dos seus deveres como marido e pai. Os ativos serão congelados e a senhora Valente reterá a proteção total sob a lei. O seu martelo caiu com finalidade. A galeria explodiu em aplausos, algo que raramente se ouve numa sala de tribunal. Os olhos da Clara encheram-se de lágrimas. Não de dor desta vez, mas de alívio. Pela primeira vez em meses, ela conseguia respirar. Duarte desabou na sua cadeira, a sua cara enterrada nas suas mãos. Valéria afastou-se dele com a cabeça baixa, a sua vitória arruinada, a sua reputação destruída. Eles tinham conspirado para arruinar a Clara, mas em vez disso, eles tinham se arruinado a si mesmos. No entanto, mesmo quando a sala do tribunal acreditou que o drama tinha chegado à sua conclusão, a verdade do sangue e da família, oculta durante muito tempo, estava prestes a vir à superfície e abalaria cada alma na sala. O legado de Clara. O golpe final do martelo ainda ressoava quando a sala do tribunal caiu num silêncio atordoado. Duarte Castelo sentou-se derrotado, o seu império a desmoronar-se. Valéria Mendes, outrora satisfeita e intocável, agora encolheu-se sob o peso da sua própria exposição. A galeria zumbia com sussurros de escândalo e justiça, mas no meio do caos uma verdade ainda não tinha vindo à superfície, a verdade que o juiz Guilherme Souza já não podia manter oculta. Ele tirou os óculos e pousou-os com cuidado. Os seus olhos detiveram-se na Clara e pela primeira vez ele permitiu que a máscara de imparcialidade deslizasse. A sua voz, profunda e firme, tinha não só autoridade, mas algo muito mais pessoal. Antes de concluirmos, há um assunto que precisa de ser falado. A senhora Valente não é só uma parte neste caso. Ela é a minha filha. As palavras atingiram a sala do tribunal como um relâmpago. Arfadas explodiram. Os repórteres apressaram-se, as suas canetas a competir para capturar a revelação. A respiração da Clara conteve-se na sua garganta. Os seus olhos arregalaram-se enquanto as lágrimas se acumulavam. Durante anos ela tinha vivido com a dor silenciosa da distância, a acreditar que o seu pai a tinha abandonado, e agora, no momento mais público da sua vida, ele a tinha reclamado perante o mundo. O olhar do Guilherme suavizou-se. A sua voz quebrou um pouco. "Clara, é possível que eu te tenha falhado no passado, mas eu não te falharei agora. Este tribunal defende não só a lei, mas a justiça, e a justiça foi servida." As lágrimas da Clara derramaram-se livremente, mas não eram lágrimas de humilhação desta vez. Eram lágrimas de libertação, lágrimas de ser finalmente vista, não como uma esposa partida, mas como uma filha, uma mãe e uma mulher que tinha aguentado e sobrevivido. A galeria, outrora dividida, agora explodiu em aplausos.
Os estranhos secaram os olhos, comovidos pela vista de um pai e uma filha a reconciliarem-se em silêncio debaixo do peso da justiça. As câmaras capturaram cada ângulo, cada lágrima, cada vislumbre de dignidade restaurada. Duarte e Valéria sentaram-se congelados, despojados de poder, o seu legado reduzido a cinzas. Eles tinham conspirado para arruinar a Clara, mas no final eles tinham se exposto a si mesmos e tinham elevado a mesma mulher que eles tentaram arruinar. A Clara levantou-se lentamente. A sua advogada segurou-a, ela pousou uma mão no seu estômago e olhou em direção ao seu pai. Os seus olhos encontraram-se, e embora não tenham passado palavras entre eles, o vínculo era inegável. Ela não estava sozinha, nunca mais estaria de novo. Enquanto ela saía da sala do tribunal, as câmaras cintilavam à sua volta. Ela já não se sentia como uma vítima, sentia-se como uma sobrevivente, uma mãe e uma mulher pronta para reconstruir. O escândalo não a tinha destruído, ele a tinha renascido. Lá fora, a multidão separou-se não para a vaiarem ou a compadecerem, mas para a admirarem. Clara Valente, outrora humilhada, agora erguia-se como um símbolo de força. A sua história já não era de traição, mas de justiça, resiliência e o vínculo inquebrável da família. Uma história que o mundo nunca esqueceria. Então, meus amigos, aqui estamos. E a história chegou ao seu fim. Se ficaram comigo até agora, significa que algo nesta viagem vos tocou o coração. Talvez vos lembrou as vossas próprias lutas. Talvez despertou memórias de dor. Ou talvez acendeu uma faísca de coragem no fundo do vosso interior. E essa é a beleza das histórias. Elas curam-nos. Elas lembram-nos que nós não estamos sozinhos. A viagem da Clara ensina-nos que mesmo na traição mais escura, nós podemos levantar-nos. Como os estoicos nos recordam, tu tens poder sobre a tua mente, não sobre os eventos externos. Compreende isto e tu vais encontrar força. Marco Aurélio escreveu essas palavras há séculos. No entanto, elas falam diretamente para o que a Clara descobriu. Ela não podia controlar a crueldade do Duarte ou a arrogância da Valéria, mas ela podia controlar a sua dignidade, a sua determinação, o seu amor pelo seu filho. E isso é o que a salvou. Sêneca disse uma vez: às vezes até viver é um ato de coragem. Não é essa a verdade? A Clara viveu através da vergonha, do coração partido e da humilhação. No entanto, cada lágrima que ela derramou a levou mais perto da transformação. Ela não se desmoronou, ela aguentou. E no final, a resistência converteu-se na sua vitória. Então vamos levar esta lição conosco. Quando a vida nos dá bufetadas, às vezes literalmente, nós ainda temos a opção de nos levantarmos, de protegermos o que importa, de encontrarmos força onde nós pensávamos que ela não existia. A cura não significa esquecer a dor. Significa recusarmos-nos a deixar que a dor nos defina. Se esta história te comoveu, partilha-a com alguém que possa precisar do lembrete. Deixa um like neste vídeo, subscreve o nosso canal e vamos continuar a construir uma comunidade onde as histórias nos levantem e nos lembrem da nossa própria força. Porque assim como a Clara, tu também podes levantar-te de o que quer que tente partir-te. E quando o fizeres, o mundo não verá as tuas cicatrizes, mas a tua coragem,